O medo que a gente sente, ele não é por acaso, tá? Ele é um medo que foi criado. Ele foi muito pensado para você sentir todo esse medo do seu lado espiritual. Então, as pessoas têm medo de espírito, têm medo do que vão encontrar, têm medo da mediunidade, têm medo de olhar para isso, e tudo isso tem um motivo. Teve até uma vez que eu fiz uma série de aulas, né, só para a gente falar sobre a Inquisição, né? E para começar a introduzir esse tema, a gente precisa entender que nós temos crenças, todos nós temos crenças. Essas crenças é justamente o que dirige a nossa vida. Então a gente fala, ai, pensa, né? Ai, eu quero ser milionária. Mas dentro de nós existe uma crença que fala, eu não sou capaz, eu não sou merecedora, pessoas ricas vão para o inferno. Existem crenças e às vezes a gente nem tem consciência delas, tá? Essas crenças, elas criam a nossa realidade, como a gente enxerga o mundo e como a gente lida com o mundo, certo? Dentro dessas crenças, existem crenças que vieram com nós, né, com a gente, de outras vidas, de antepassados. Existem crenças que vieram dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das nossas experiências. E existe uma grande quantidade de crenças que vieram do coletivo. Então, o fato de você ser um ser humano já te traz uma carga de crenças limitantes muito grandes. Então, assim que você nasce, você já vem com essa carga, certo? O grande problema é que a maioria das pessoas acaba vivendo essas crenças pro resto da vida, não olha para elas, não ressignifica essas crenças e vive uma vida, né, que é essa, tendo medo da espiritualidade, tendo medo do próprio potencial, achando que não é capaz, tendo uma vida que não tá feliz, que não gosta, mas que é isso que tem para hoje, entendeu? A grande maioria, 90% da nossa sociedade. Existem crenças também que são coletivas do país que você vive, da cidade que você mora, do bairro que você mora. Então, a gente tem muita crença que é criada. Em relação à espiritualidade, mais especificamente, existe uma crença de que não se pode mexer com isso, que a gente não é capaz de mexer com a espiritualidade, a gente não é capaz de olhar para a espiritualidade. E isso foi construído ao redor da história, né? Além, enfim, do que já aconteceu há muitos e milhares de anos, existe a Inquisição. Eu dou bastante esse exemplo da Inquisição, porque foi um marco muito grande na vida dos médiuns aflorados, né? Merece a Lara Luísa merece um Nobel. Meu biscoito aqui. Então, peraí que eu perdi o fio da meada. Gente, tá. Então, existe um marco na vida dos médiuns aflorados e na vida de qualquer pessoa que queira olhar para a mediunidade, certo? Que foi a Inquisição. Nessa Inquisição, para quem não conhece, basicamente qualquer pessoa que mostrasse algum tipo de conexão maior espiritual, existiam até pessoas que tinham uma mediunidade muito aflorada, que viam espíritos, tinham premonições e eram muito assim, muito fortes, assim, sabe? Realmente prestavam um serviço para a comunidade. Todas essas pessoas que eram descobertas, elas eram mortas numa fogueira, para todo mundo ver. Então, para que isso foi criado? Né? A gente olha para isso e pensa, mas isso foi há tantos anos, é para aquele povo lá ignorante, né, que vivia lá naquela época. Isso não funciona para mim, isso não mexe comigo. Mexe. Porque todas aquelas pessoas que estavam lá, que ficaram sabendo de toda essa história, né, não eram só pessoas vivas que estavam lá, eram toda uma sociedade que viveu isso e todo um lado espiritual que também viveu isso, né? Então, quando a gente nasce, a gente já traz essa carga da Inquisição. E isso é muito forte na gente, um medo de olhar para dentro. Porque pensa, uma mulher lá que eram consideradas as bruxas, né? Inclusive, eu nunca mais assisti filme de bruxa com a mesma visão, né? Porque elas são colocadas como más, como maldosas, que merecem morrer, e no final não eram, né? Elas eram mulheres fortes, apenas. Mas se você olhar uma mulher dessa, né, que tinha esse poder naquela época, olha quantas coisas ela podia fazer, olha quantas coisas ela acessava dentro dela, ela acessava nos outros, e isso assusta, né? A sua força assusta aqueles que querem controlar a massa, né? Então, o maior segredo sobre a mediunidade é que você ter medo da mediunidade é justamente o que essa massa não, o que
Esses que querem controlar, né, a massa, esperam de você. Eles querem isso de você. Porque uma pessoa que despertou, uma pessoa que é autêntica, despertar é você ser autêntico, é você se aceitar, é você se amar, é você trazer o que existe da sua essência de mais puro para esse mundo, sem preconceito, sem medo, né? Quando você faz isso, você vai contra toda uma cultura de controle que existe, né? E que existe muito ainda, que é muito forte na nossa sociedade e humanidade como um todo, e que agora a gente está vivendo, assim, a parte mais tensa, né? De transição disso tudo, porque não dá mais. Não dá mais para a gente continuar sendo manipulado dessa forma. E você despertar espiritualmente, você desenvolver a sua mediunidade, é um ato de empoderamento muito grande, né? De força. E quanto mais pessoas despertarem, quanto mais pessoas olharem para isso e perderem esse medo, eu já vou falar mais sobre o medo, mas quanto mais pessoas perderem esse medo, mais a gente se fortalece como sociedade e uma nova era, né? Não essa que já passou, que foi a era do medo, né? Se você falar, sei lá, se você for mais velho, ou você falar com seus pais, com seus avós, e conversar sobre como era a realidade deles, era tudo baseado no medo, né? Até assim, você tinha que ter um emprego e o mesmo emprego pro resto da vida, porque onde já se viu você não ter uma estabilidade, né? Porque você ia passar fome. A minha avó viveu na Segunda Guerra, eu trouxe muitas impressões da minha avó, até de compulsão alimentar, assim, porque ela passou fome, ela tinha medo de não ter comida, porque ela passou pela Segunda Guerra, né? Então eu trouxe todas essas impressões também, esse medo de faltar, essa escassez, que eu tive que trabalhar muito durante o meu despertar, e hoje eu me sinto muito mais fortalecida. É claro que é um processo que a gente vai viver para sempre, né? De desconstrução, mas quanto mais você se desconstrói, mais você cresce, sabe? Mais você brilha, e mais você ganha, e mais a sociedade ganha. Né, não só a espiritualidade, mas nós como humanidade, mais a gente ganha, quanto mais pessoas despertarem, tá? E sobre o medo, uma coisa importante, não tem, por mais que eu falei, né, não sinta medo, porque o medo é o que eles querem, é normal você sentir medo, tá? É comum, é uma coisa que é até esperada, mas o que você não pode deixar acontecer é que esse medo te paralise. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? Busca o medo é bom para uma coisa, para a gente buscar um cuidado, né? Não sair fazendo qualquer coisa, não querer fazer a primeira coisa que mandam. Também se a gente fizer também, ai, dane-se, entendeu? É que nem eu saí desenvolvendo em qualquer lugar, depois eu falei, ai, meu Deus, não é isso, e você vai se descobrindo. Se for o objetivo, se for algo que vai te ajudar a crescer, vai acontecer. Mas se entrega ao processo, sabe? Busca conhecer, busca estudar. O medo, ele só vai ser dissolvido quando você entender o que está acontecendo com você, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha medo de mexer com a espiritualidade e chamar a atenção dos espíritos ruins que não queriam que eu falasse de espiritualidade, e isso, sei lá, virar minha vida, tipo, uma coisa ruim, sabe? Começar a acontecer coisas para me impedirem. E aí uma vez eu ouvi uma frase que foi assim: ai, como lidar com espíritos obsessores, como fazer com que eles não peguem a gente, ou como se livrar. E aí uma pessoa falou assim, eu só não penso neles. Simples, né? Então, no lugar que eu ia, eu pensava, ai, meu Deus, será que tem um espírito aqui querendo pegar? Hoje, meu filho, eu entro, eu tô nem aí, eu tô blindada, né? Eu tô até... As pessoas têm muito medo, né, da gravidez. Eu tô recebendo várias dúvidas, tipo, ai, que pessoa encostar e você expor a gravidez, será que não vai acontecer nada? Porque se tá escrito que esse neném vai nascer bem e que tá tudo certo e eu tô cuidando da minha vibração, não vai me atingir, entendeu? Então a gente tem uma percepção de uma fraqueza, como se a gente fosse fraco, sabe? Como se a gente fosse vulnerável, como se a gente fosse incapaz. E a grandíssima verdade é que você é muito forte e muito poderoso, poderosa. Você pode muito. Você tem a capacidade de se proteger espiritualmente, você tem a capacidade de acessar a sua espiritualidade sem sofrer ataques, né? Você tem essa capacidade. Só que você só precisa acessar ela. Tudo isso já existe dentro de você, porque você é perfeito, você é o todo, né? O seu espírito, ele já é, ele não precisa de nada a mais.
Você só precisa, como ser humano, aprender a acessar tudo isso. Entende? É o que o Marcos falou, é isso que os espíritos querem, medo. Eu estava até conversando sobre que algumas pessoas estão falando, né? A pandemia do medo, né? A gente vê algumas pessoas que sentem muito medo da pandemia, e eu não julgo, porque é muito fácil sentir medo, sabe? Da doença, da morte, é muito fácil. Mas as pessoas que sentem medo, muito medo, ficam mais vulneráveis. Isso é verdade. Então, tudo que a gente quer evitar e a gente sente muito medo, a gente acaba atraindo. Então, quanto mais a gente puder se desconectar do medo, né? Parar de fazer coisas que estimulam esse medo, que estimulam esse mal-estar, essa angústia, melhor. Por isso que eu digo para todo mundo, para de assistir jornal, para de assistir aquilo que você acha que está no controle, porque você está tendo todas as informações, mas na verdade isso está te deixando paranoico, está te deixando doido. A mídia, ela é feita para estimular o medo. Você sabia disso? Não é por acaso que você está vendo o jornal, só tem notícia. Eu tava vendo, eu acordei hoje de manhã e o Danilo adora assistir jornal, gente. Ai, meu Deus. Ele adora assistir jornal. E eu acordei, eu falei, nossa, que delícia acordar, né? Com um jornalzinho, né? Com as notícias ruins pra gente começar o dia. Eu sempre faço isso pra ele. E aí começou o jornal. Gente, juro, em, sei lá, 5 minutos que eu vi o jornal, eu achei que eu ia sair de casa. Se eu saísse de casa andando, um caminhão ia me pegar e ia me matar. Eu achei, que mais que eu achei? Que eu ia... O que foi que o bandido entrou na loja? Se eu fosse numa loja, o bandido ia entrar e ia me roubar. Assim, 5 minutinhos, tá? Comecei o dia ótimo, hoje foi maravilhoso. A gente precisa se cuidar, né? Porque tudo isso entra na nossa psique e é feito para isso. É isso que você tem que entender. Não é por acaso. Não é porque você é fraco que você fica com medo. Não, tudo é construído para você sentir medo. Até essa pandemia foi construída para estimular o medo. Porque, gente... por mais que, né, a maioria das pessoas está dormindo, ninguém se deu conta, muita gente não se deu conta, a gente está numa fase de transição espiritual muito intensa, muito forte. Olha, gente, quando eu comecei a despertar, foi com 20 anos, hoje eu tenho 27, então faz 7 anos. Eu não sabia o que era meditar, porque ninguém falava o que era meditação. Eu não sabia o que significava a palavra empatia, porque ninguém falava disso. Eu comecei a aprender, eu aprendi a meditar por intuição. Eu senti que eu precisava sentar, fazer uma posição assim e respirar. E aí depois eu descobri que isso era meditação. Olha isso, é que a gente não lembra. Aí você fala, nossa, Luísa, mas pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é meditar. Ninguém sabia, ninguém sabia. Meditar era coisa para Buda, para monge. Ninguém falava disso. Né? Era raro uma pessoa que falasse disso. Eu achava que eu estava louca. E hoje, olha isso, quantas pessoas estão meditando, quantas pessoas estão tendo esse movimento, estão tendo esse despertar. Isso incomoda aqueles que querem controlar, que acham que controlam. Né? Eles não têm a noção de que existe o todo, o universo perfeito. E que ninguém controla por tanto tempo, né? Que ninguém controla, na verdade, né? Se controlou até agora é porque foi permitido, mas a partir do momento que não for permitido, acabou a mamata, entendeu? Então, tudo isso é muito construído. Exatamente a pandemia, né? Ela veio para estimular o medo. Muitas pessoas que estavam despertando, que estão despertando, se entregaram para o medo, né? E aí ficaram mais fáceis. Agora é mais fácil de controlar, porque ela entrou numa vibração de medo. É muito mais fácil você pegar uma pessoa dessa, fazer ela desistir de tudo, né? Fazer ela fazer besteira, porque ela tá numa vibração mais baixa, mais densa. E a vibração do medo é horrível, né? É muito dolorosa. Então, a gente tem que estar atento para isso, né? Por isso que eu falo que quando a gente fala de mediunidade e desenvolvimento de mediunidade, principalmente nessa nova era, a gente precisa atrelar isso ao despertar espiritual.